Bom dia, meu querido sexto ano. Tudo bem com vocês? A tia espera que sim. Vamos para a nossa primeira aula de geografia da semana e hoje nós vamos falar sobre movimentos de convecção. Mas antes da tia explicar esse conteúdo que está nas páginas 13 a 15 da apostila, a tia vai relembrar um pouco da aula passada, porque esse conteúdo é uma sequência, né? Então vamos lembrar o que nós falamos na aula passada. Então, na última aula, nós falamos das placas tectônicas, né? Onde nós sabemos que a litosfera está fragmentada em diversas placas tectônicas e que também elas realizam movimentos. Sabe-se que há cerca de 220 milhões de anos, os continentes que existem, a América, a Europa, a Ásia, a África, a Oceania, a Antártica, todos estavam unidos em um único bloco, chamado de Pangeia. A partir dos movimentos, eles se distanciaram. Mas a pergunta é: como acontece esse movimento capaz de fazer movimentar as placas? Essa pergunta ficou na aula passada e nós vamos ver hoje como que essas placas se movimentam. Então, essas placas elas vão se movimentar a partir de um movimento chamado movimento de convecção, que nós vamos ver na aula de hoje. Então, o que é esse tal de movimento de convecção? Bem, pessoal, vocês já devem ter observado a água fervendo em uma chaleira, né? Como aqui nesta imagem. Ela borbulha, acontece um movimento. Essa movimentação ela vai ocorrer por causa do calor no fundo da chaleira, onde o líquido que está lá no fundo da chaleira recebe mais calor, se torna menos denso e sobe para a superfície da chaleira. Lá ele tem contato com o ar, se resfria e acaba descendo novamente para a base da chaleira, onde ele volta a ser aquecido. Então acontece um ciclo. E esse movimento, ele é chamado de movimento convectivo ou correntes de convecção. E é algo semelhante que vai acontecer no interior da Terra. Claro, com dimensões muito maiores e envolvendo diferentes materiais, como nesse exemplo aqui, né? No interior da Terra, nas porções mais próximas ao núcleo, como vocês podem observar nessa imagem, o material magmático ele se aquece, ele fica menos denso e sobe para as camadas mais próximas à litosfera. E sob a crosta, o magma impulsiona as placas e se resfria, torna-se mais denso, mais pesado e afunda novamente para perto do núcleo. E todo esse processo acontece novamente. Não é similar com o exemplo da água fervendo na chaleira? É. Então, ele se aquece, sobe para perto da superfície, se resfria e volta novamente para perto do núcleo. Esse movimento é chamado de movimento de convecção do magma. E esse movimento, ele empurra as placas tectônicas, as quais se movimentam lentamente sobre o manto. Esse movimento, como eu falei, é bastante lento, se dá de 2 a 3 centímetros, por ano que essas placas se distanciam, mas ele acontece. Então, aqui está a explicação de como as placas tectônicas se movimentam. Então, como eu falei, as placas tectônicas se movimentam. As elevadas temperaturas do interior do planeta acabam impulsionando a formação das correntes de convecção do magma, que geram muita força e movimentam os continentes inteiros. E as placas irão apresentar limites com outras placas,
como vocês podem observar nessa imagem, a partir das linhas vermelhas. E dependendo dos movimentos que elas fazem, uma em relação à outra, como vocês podem observar a partir das flechinhas dessa imagem, elas podem ser divergentes, convergentes e transformantes. Limites divergentes. Bem, pessoal, o limite divergente vai se dar quando duas placas estão se afastando uma da outra, como vocês podem observar na imagem. Uma placa se desloca para um lado e a outra para outro lado, o lado oposto. À medida que elas se distanciam, como vocês podem observar na primeira figurinha, os blocos de rocha e o solo entre elas são rebaixados, formando um vale de afundamento, ou Rift Valley, geologicamente falando. E nessa fenda que se forma, constitui-se uma parte nova da crosta terrestre, conforme vocês podem observar na imagem 2, na figurinha 2. O espaço entre as placas se expande, o oceano invade e o seu leito é preenchido com material magmático do interior do planeta. Como vocês podem observar na figurinha 3, esse material se resfria, se solidifica e acaba formando um novo fundo oceânico. Então, esse é o limite divergente. Limites convergentes. Como vimos, o limite divergente ocorre quando as placas se afastam uma da outra, se divergem. Os limites convergentes ocorrem quando as placas convergem, ou seja, se movimentam uma em direção à outra, como na imagem. Essas placas se encontram, se chocam. Notem na imagem que a placa formada por material mais denso, geralmente é a porção oceânica, ela mergulha sobre a menos densa, que é a placa continental. Esse movimento vai ser chamado de zona de subducção, onde uma placa é submersa pela outra. Então, esse vai ser o limite convergente. Outro limite que nós vamos ter é o limite transformante. Nos limites transformantes, as placas não se chocam, como vimos nos limites convergentes. Por isso, não há formação de cadeias. Quando duas placas continentais elas convergem, ocorre grandes dobramentos na litosfera, as formações de cadeias. E isso não ocorre nos limites transformantes. Mas o que vai ocorrer com grande intensidade nesse limite, e observem na imagem que ele se dá quando duas placas elas deslizam em direções opostas, irá acontecer grandes terremotos, como por exemplo a falha de San Andreas nos Estados Unidos, que é um exemplo de limite transformante de placas tectônicas, e nessa região ocorre intensos terremotos. Então, limite transformante é aquele que não transforma, é aquele que não forma cadeias de montanhas, aquele que não forma a litosfera, apenas ocorrem grandes abalos sísmicos. Bem, aqui eu trago um resumo da aula de hoje. Então, nós falamos que as forças do interior do planeta acabam impulsionando a formação de correntes de convecção de magma, os quais fazem as placas se movimentar. Quando elas se movimentam, há a formação de limites entre elas, que podem ser divergentes, convergentes e transformantes. Divergentes é quando as placas se afastam uma da outra.
Convergente é quando as placas se movimentam uma em direção à outra. E transformante é quando as placas deslizam horizontalmente uma em relação à outra, causando terremotos, pessoal. Então, esses são os limites entre as placas. Bem, em síntese, esse foi o conteúdo visto na aula de hoje. Qualquer dúvida, pessoal, eu estou disponível para responder no período da manhã, tá bom? Um forte abraço, beijos, fiquem com Deus.